Salve clã! Qual o melhor usuário de Raiton do anime Naruto? Raiton, ou Liberação de Relâmpago, é uma das 5 áreas elementares básicas de transformações da natureza. E assim como o Katon, tem muitos shinobis que dominam tal natureza, só que para o top de hoje, escolhemos apenas os melhores. E claro, se você ainda não viu, já fizemos aqui no canal o top dos melhores usuários de Katon. Esse é um quadro que eu busco ideias lá no fórum NS Animes. Se você quiser fazer parte também dos próximos vídeos, acesse o link na descrição. Então bora dar recorde de likes para incentivar eu trazer os próximos melhores Suiton, melhores Doton e melhores Futon. Combinado? Minato. Começo com uma menção ao relâmpago amarelo da folha, já que foi meio controverso. No anime, ele usa uma técnica desse elemento raio bem poderosa, que ele combina sua velocidade junto com o relâmpago. E esse jutsu foi chamado de Hazenshin Kosho Rinboku Sanshiki. Parece até um trava-língua, mas é algo assim que se fala. Então, como eu disse, foi controverso porque alguns alegam que esse jutsu é apenas um filler, mas eu já penso diferente, pois tem uma cena do mangá onde o Minato cogita que usaria tal técnica. Então nada mais justo que dar pelo menos uma menção para o Minato, já que ele tem a natureza até no próprio nome. Kakuzu. Esse cara foi cogitado em altas posições, mas eu discordo um pouco. Kakuzu não é um usuário nato do Raiton, já que não tivemos informação de qual era a natureza de origem dele, antes dele estar obtendo aqueles corações. E tem mais, tudo indica que essa natureza dele deve ser da natureza do tipo água, mas isso não vem ao caso. Então eu acredito que os próximos da lista têm uma vantagem sobre ele justamente por isso. Ele não era um usuário nato do Raiton. Então mesmo que ele tenha mostrado um jutsu poderoso no anime, eu não achei justo colocar ele muito acima no top. Mas claro, se você discorda desse ponto de vista meu, deixe a sua opinião nos comentários. Hiruzen. Eita velhinha retado. Até parece que ele vai estar em todas as naturezas. Será? E novamente pessoal, o Hiruzen não mostrou grandes técnicas com o elemento relâmpago. Só que essa técnica que ele mostrou foi poderosa o suficiente para colocá-lo no top, já que aquele jutsu, projétil do relâmpago, que ele usou na guerra, foi bem sinistro. A Meiriri Ringo. É claro que a mulher meio homem, que fez parte dos espadachins da névoa, não podia faltar no top. Ela era muito boa no uso de técnicas de liberação de relâmpago, e a sua espada Kiba era praticamente um porta-raios, onde ela usava a espada para basicamente fortalecer seus ataques. No mangá, foi bem pouco explorado dela, e já no anime, vimos ela usando diversas técnicas poderosas desse elemento. Raiga. Aqui fica uma ressalva. Eu sei que de início, o personagem era apenas um filler, e como você deve saber, eu não gosto de contar com personagens fillers, só que entra um adendo aqui. Esse personagem foi mencionado no mangá, e meio que se tornou oficial pelo menos. E basicamente, ele usava a mesma espada da Ringo, a Kiba, só que seus ataques são levemente superiores. Até uma espécie de armadura de relâmpago ele possuía, e isso é algo que a gente não viu na mulher meio homem. Killer Bee. O 50 Cent do anime Naruto também tem um bom preparo para a liberação de relâmpago. Vimos que desde garoto, o rapper Killer Bee já conseguia fazer com maestria o combo de Raiton, lariate duplo com o quarto Haikage. E ainda foi visto que o Killer Bee tinha uma vantagem sobre a técnica do Haikage. E claro, além dessa técnica, ele consegue também infundir o chakra de relâmpago em suas lâminas, aumentando em muito o potencial de corte delas. Até um lápis infundido com o relâmpago do Bee já fez um estrago e tanto. E sendo o Killer Bee um Jinchuriki, ele consegue um ganho extra com a ajuda do Hashibi. Darui. Mesmo sendo aquele personagem que não teve tanto destaque no anime, já que mesmo depois de virar Haikage, ainda a gente lembra dos antigos e não dele, isso é um fato. Mas ainda assim, é inegável que o cara era mestre nessa natureza. Ele foi treinado por ninguém menos que o terceiro Haikage, onde ele aprendeu a dominar o relâmpago negro, técnica única do terceiro Haikage. Além disso, ele tinha outras técnicas poderosas, como a Kuropanza. Ele também dominava a liberação de água, e essa combinação dava ainda mais poder para suas técnicas com relâmpago. E para quem perguntar sobre a liberação de tempestade dele, pois bem, as Keki Genkai não estamos contando para o top. E se for o caso,
faremos um vídeo específico só para usuários de Kekkei Genkai. Kakashi. Bom, o que falar desse ninja mais completo do anime? Além do bicho dominar as fuck 5 transformações, a que ele tem mesmo mais afinidade é a do relâmpago, ao ponto dele ter virado um ícone de Raiton no anime. E além das várias técnicas com relâmpago que ele dominou, as que a gente viu pelo menos, porque dos 1000 jutsus que ele nunca revelou, com certeza deve ter muito mais de relâmpago, já que é a sua principal natureza. E agora voltando a falar sério, a técnica mais conhecida dele, sem dúvida, foi o Chidori, ou a evolução denominada Haikiri. Técnica essa que com a ajuda do Sharingan se torna ainda mais letal. E não esquecendo que ainda tem a versão com o Kamui, que multiplica ainda mais seu potencial. Mas aí pode surgir alguns comentários. Ah, ele não pode mais usar tal técnica. Sim, até concordo. Só que ele já criou um jutsu à altura, o Shinden, ou conhecido também como Raio Roxo. Então eu creio que é indiscutível ele está numa boa posição aqui. Quarto Haikage. O que falar da biju humana do anime Naruto? Como todo Haikage que se preze, ele tem total domínio dessa natureza do relâmpago, onde mesmo ele já tendo um corpo forte pra caramba, ele combina um modo chakra de relâmpago que consegue aumentar ainda mais sua força física e também sua velocidade, a um nível absurdo. Não é qualquer um que acompanha o Haikage nessa forma. Até do Amaterasu ele já conseguiu se esquivar nesse modo. E além disso, essa armadura de relâmpago funciona também como uma poderosa defesa. E claro, assim como o Killer Bee, ele também combina o relâmpago com seus ataques de taijutsu. E pode até ser um pouco inferior ao do Rapper, mas se somar com todas as outras técnicas que ele possui, que a gente sabe que são muitas, não tem como contestar a sua posição privilegiada nesse top. Terceiro Haikage. Esse foi denominado como o Haikage mais poderoso da história. Só esse fato já mostra que ele deve estar acima do anterior. O cara era realmente de outro mundo. Resistência como a dele é para poucos. Ele também tinha o manto de Raiton e a cintilação corporal de Raiton, que eu acabei esquecendo de citar que o quarto Haikage também possuía. Ou seja, o terceiro Haikage tinha tudo que o quarto Haikage tinha e um pouco mais. Para se ter uma ideia, ele tinha um ataque chamado Facada Infernal, que de tão poderoso conseguiu cortar até as caudas do Hashibi. E claro, ele foi o grande criador do Relâmpago Negro. Então imagine, a técnica do Darui sendo utilizada em uma escala muito maior pelo Haikage, seria surreal. Pelo menos é o que eu acredito. Zo. Pra quem não se lembra, o Zo foi capitão da Anbu, e o cara mostrou uns jutsus bem zicas de relâmpago, principalmente quando o Pain invadiu a vila, onde ele chamou as invocações para abate. Mas é claro que eu só tô brincando, galera. Ele de fato mostrou uns jutsus interessantes, por isso que eu fiz essa menção para ele. Mas é claro que a primeira posição já tem dono. Sasuke. Não é muito legal, todo top, o emo tá lá em cima. Mas é indiscutível que ele tem méritos para tal. Uns vão falar que é o protagonismo. Mas ainda assim, é inegável que o Sasuke tem domínio total dessa natureza. Desde a fase clássica, já vimos que ele possuía um domínio muito bem com o Chidori. E na fase Shippuden, ele teve um reconhecimento até mesmo pelo quarto Haikage. E além das várias técnicas de relâmpago que ele possuía, podemos destacar apenas duas. Kirin, que basicamente ele usa um relâmpago natural para aumentar o poder da técnica, e o mais poderoso jutsu do Sasuke, a Flecha de Indra. Ou seja, não tem como negar a posição para o Uchiha. Agora, se você gostou do tema e quer contribuir com os vídeos das próximas naturezas, água, terra ou vento, basta entrar no fórum, você é muito bem-vindo para a nossa discussão. E claro, não esqueça do like, que ajuda muito o nosso trabalho, compartilhe muito esse vídeo e até o próximo. Falou?